Ok. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês e gratidão também a quem aprecia o nosso trabalho, tanto nas gravações no YouTube, ou ouvindo em forma de podcast no Spotify. Sejam muito bem-vindos e esse material certamente é para todos nós compartilharmos devido ao conteúdo que ele traz. A forma tem lá suas falhas, suas limitações, mas o conteúdo, a gente sempre tem feito aqui em busca daquilo que o Espírito Santo tem a nos trazer, aquilo que Jesus tem a nos trazer. E para isso, hoje nós temos então a continuação do nosso capítulo 25, a Justiça de Deus. Eu já comentei há pouco, que hoje é a penúltima sessão, a Justiça devolvida ao amor, e quinta-feira nós teremos a última sessão, que é a Justiça do Céu, que são as duas sessões onde Jesus finalmente vai falar exatamente da justiça de Deus, o que nós compreendemos aqui de justiça aqui na Terra, que na verdade Jesus chama de vingança, e a gente vai compreender aqui ao longo da leitura o porquê que, na verdade, o ego não compreende de justiça, e o seu conceito de justiça vai em cima de um pensamento de vingança, e o mundo inteiro, o mundo dual, se baseia em cima desse conceito. Deus não pensa assim, Deus tem um outro conceito de justiça, não é aquela justiça que nos faz tremer na base que a gente ouve, porque parece um tom ameaçador, que é assim que a justiça do ego procede. Então, Jesus, desde o início do capítulo, ele nos preparou para isso, mostrando o quanto a nossa salvação, o elo com a verdade, que nós temos ainda o Espírito Santo, que guarda para nós o que é salvação, e ele nos mostrou que aquele que nos salva das trevas é o Cristo no irmão. Depois ele nos trouxe a percepção e escolha, que tudo aqui depende de como que nós escolhemos ver a percepção do mundo aqui, e só tem dois professores, o ego e o Espírito Santo. Depois, mais uma sessão sobre a luz que trazes contigo, onde reforçou fortemente a escolha pela luz, porque estando aqui, por conta nós estamos na escuridão do ego. Depois falou do estado de impecabilidade, da condição real do nosso ser, que ainda é um estado de impecabilidade. E nas duas últimas, então, a função especial, onde fortemente nos trouxe o quanto o perdão é a única função que todos nós aqui compartilhamos, todos nós que achamos que somos seres individuais e que habitamos nesse planeta Terra, todos nós que temos uma consciência individual, a verdadeira função nossa, o nosso verdadeiro papel, independente do que forem as atividades funcionais daqui, a verdadeira função ainda é o perdão. E na última sessão nós vimos, então, a rocha da salvação, o quanto, mais uma vez, vendo no irmão esse Salvador, e hoje, então, ele vai converter isso tudo para falar finalmente da justiça, a justiça devolvida ao amor, a justiça de Deus. Mas antes de iniciarmos, então, essa leitura comentada, eu vou pedir para vocês me acompanharem na nossa entrega de intenção dessa aula, que nós nos preparamos para ela de modo muito simples. Podemos aquietar a nossa mente, pausar, respirar pausadamente e nos concentrar na nossa vontade, verdadeira vontade dessa hora de estudo, que é entregar a nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo, que ele a utilize por nós, e porque ele sempre escolhe a favor de Deus, em nosso nome. Por isso que escolhemos
ao Espírito Santo para ser o nosso professor nessa hora. E assim, nós estamos prontos, então, para iniciarmos essa nossa leitura comentada. Só repetindo, então, é capítulo 25, na seção 8, a justiça devolvida ao amor, na página 572, na minha edição. E nós começamos com ela, Jesus nos dizendo, vou dar uma olhada para quem está chegando, o Espírito Santo pode usar tudo que dás a ele para a tua salvação. Isso a gente já viu em várias aulas anteriores, que não há nada que o ego tenha feito, que nós tenhamos feito com o ego, que o Espírito Santo não utilize para um novo propósito. Então, o Espírito Santo utiliza 100% tudo que foi feito pelo ego, mas com o propósito de salvação, enquanto que o ego usou tudo para provar que a separação de Deus é real. Ele não pode usar, aqui tem um fator bem importante para a gente se antenar. Mas ele, o Espírito Santo, não pode usar aquilo que retens, porque não pode tomá-lo de ti sem a tua disponibilidade para isso. Então, o Espírito Santo sabe de tudo que nós temos, que acreditamos, embora ele reconheça que não seja verdadeiro, mas ele não pode pegar isso à força, e agora ele vai dizer o porquê, ó. Pois se ele o fizesse, acreditarias que ele o arrancou de ti contra a tua vontade, e assim não aprenderias que é tua vontade ficar sem isso. Esse é o ponto, por isso que o Espírito Santo respeita. Primeiro, nós precisamos compreender que é nossa vontade nós ficarmos livres daquilo que queremos oferecer para Ele. Por isso que numa oração que a gente aprendeu na canção da oração, ele pede para nós entregarmos os nossos equívocos como nossas dádivas a Deus, entregar no altar diante de Deus, diante do Espírito Santo, tudo aquilo que nos incomoda ou que nós sentimos de culpa, porque elas são, enquanto nós as retivermos, elas são como outros deuses diante de Deus, porque nós preferimos segurar isso na nossa mente, ao invés de ter a mente aberta, recebendo o amor de Deus. Então, nós precisamos voluntariamente entregar isso, e precisa ser por uma escolha nossa. O Espírito Santo não pode simplesmente arrancar de nós sem nós levarmos a ele, porque isso contrariaria a nossa vontade de permanecer nisso. Então, nós escolhemos nos afastar de Deus, embora não na realidade, porque nunca afastamos, mas na nossa consciência sim, na nossa experiência, então pensamos que nós separamos, e por vontade própria nos identificamos com uma consciência separada, que também é uma ilusão, não é a nossa realidade. Nossa realidade ainda está em Deus, mas o Espírito Santo não pode tirar essa crença de nós, a menos que nós a reconheçamos dentro de nós, reconheçamos que nós a temos, nós a fizemos e nós não a queremos mais. E por isso a entregamos ao Espírito Santo. Aí ele pode nos liberar exatamente de tudo, ele pode usar tudo para a salvação, tudo aquilo que nos prendia. Seguindo no 1:4, assim, isso a gente já viu, que assim tu não aprenderias que a tua vontade de ficar livre, ficar sem isso, não precisas dar isso a ele com disponibilidade total, pois se pudesses fazê-lo, não terias nenhuma necessidade dele. Isso também é fundamental, porque o ego é muito astuto, muito traiçoeiro. Então, ele facilmente pode concordar que nós devemos entregar tudo ao Espírito Santo, mas ele pode deixar um gancho ali para nós tropeçarmos, e o ego nos dizendo que nós temos que primeiro aprender a ter disponibilidade total, para daí podermos ir ao Espírito Santo. Mas como ele segue aqui dizendo,
mas ele necessita disso, que prefiras que ele tire isso de ti do que guardá-lo só para ti, reconhecendo que não queres conhecer aquilo que traz perda a qualquer pessoa. É necessário acrescentar apenas isso para isso a ideia de que ninguém pode perder para que tu ganhes e nada mais. Então, o Espírito Santo, mais adiante, eu acho que ele vai colocar isso, se nós já tivéssemos disponibilidade total, nós já seríamos um com ele, não precisaríamos de ajuda, estaríamos identificados já com ele. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, para não cairmos na tentação de não entregar ao Espírito Santo, porque não sabemos ainda entregar com disponibilidade completa. Então, aquele pouco que nós sabemos fazer, o Espírito Santo já utiliza, porque justamente ele está aqui para suprir aquilo que nos falta. Em nós falta disponibilidade total, porque se nós a tivéssemos totalmente, nós já estaríamos a salvo, não estaríamos identificados com uma consciência separada. Então, a salvação é para aqueles que não acreditam ainda que já estão a salvos. Então, para aqueles que não sabem ofertar uma disponibilidade total, mas pelo menos, mas uma coisa nós precisamos reconhecer, como ele diz aqui, que nós não queremos guardar isso para nós, porque também isso é uma perda para nós e para qualquer outra pessoa. Mas se nós reconhecermos, como ele falou na última frase, que ninguém pode perder dentro do sistema de pensamento do Deus, dentro da realidade de Deus, não há como perder nada. Se nós acrescentarmos a isso a nossa disponibilidade, nós estamos prontos, com a mente aberta para receber a resposta do Espírito Santo. Seguindo aqui no 2, aqui está o único princípio de que necessita a salvação. Também não é necessário que a tua fé nisso seja forte e inquebrantável e inatacável por qualquer crença que se oponha a ele. As tuas alianças não são fixas. Mas lembra-te de que a salvação não é necessária para os que estão salvos. Então, a salvação, ela é para nós, para aquele que necessita. E o único princípio que a salvação necessita é nós reconhecermos que não há perda. Porque o mundo que nós viemos a nos aprisionar é um mundo de perda. Nós acreditamos que nós perdemos o céu. Nós perdemos a consciência de Cristo. Nós perdemos a consciência do céu. Mas, na realidade, não há perda, isso é impossível. Então, nós nos colocamos numa condição impossível e por isso que precisamos de salvação. Precisamos do Espírito Santo para voltar a saber da nossa realidade. Mas, justamente pelo fato de nós precisarmos do Espírito Santo, é óbvio que nós não saberemos dar com disponibilidade total. Então, nossas alianças, assim como não é fixa com o ego, também não é fixa com o Espírito Santo, mas sempre que nós nos voltarmos para a aliança com o Espírito Santo, ele traz a dádiva da liberação para a nossa mente. Não te é pedido que faças o que uma pessoa que ainda não te é pedido que faças o que uma pessoa ainda dividida contra si mesmo acharia impossível. O que é uma pessoa dividida contra si mesma? No conceito da nossa realidade em Deus. Quem que é a si mesma? É o Cristo, é a integridade, é o ser, o Filho único que Deus criou. Qualquer pessoa que se veja separada do seu irmão, ela dentro de si mesma, ela ainda é dividida. Se ela é dividida, é impossível que ela aceite já por si mesmo o conceito de salvação e de integridade que o Espírito Santo tem. Então, e nem nos é pedido para nós fazermos isso.
Não tenhas fé em que se possa achar sabedoria em tal estado mental. Então, o Espírito Santo sabe que numa mente que se acha dividida de si mesma, que é os outros irmãos, ele não vai encontrar sabedoria. Então, ele é a resposta sábia nessa mente. Então, nós precisamos da sabedoria dele. O Márcio, por favor. Oi, Ing, e Oi. você me convidou a olhar para isso logo que eu entrei no grupo. Eu não sei se você vai lembrar, quando eu comecei a assistir as aulas com você, bem no início, eu tinha assistido a primeira aula, e aí, 2 dias depois, né, tinha a segunda aula, eu te mandei um texto que eu costumava fazer um resumo do que eu tinha entendido para mim, né? Isso era um hábito que o Márcio tinha. E aí eu te mandei, você respondeu exatamente assim, eu nunca esqueci ali. Aquele dia você mudou a minha experiência. Você me respondeu assim, ó, você leu o texto e falou assim, muito alinhado, porém, se você ainda se reconhecer separado do irmão, isso aqui, você não falou não serve para nada. Isso aqui ainda é intelectualização. No dia que você me respondeu isso, eu parei, eu sentei, eu lembro que eu fiquei mais ou menos 1 hora lendo o texto e perguntando para o Espírito Santo assim, como é que eu transformo isso na experiência que ela me falou? Eu quero viver essa experiência que ela me falou. Eu nunca esqueci, Ing, não sei se você lembra disso. Agora você falando, eu acho que eu lembro. Nem lembro do resumo, mas eu me lembro que havia um desalinhamento, sim, alguma coisa que eu senti. Sim, Isso que você disse, estava ali uma mente intelectualizando que correndo o risco de se achar sábia já na própria interpretação ou na própria capacidade do que havia compreendido. sim, Não e havia assim, abertura além sim, disso. o texto você disse que estava alinhado, mas Alinhado, o sim. que eu senti quando você respondeu, ó, ainda está faltando um dedinho de coisa aí, olha para isso. Uhum, E ali eu recebi e falei, eu quero essa experiência. Então, é isso, senti de é, compartilhar porque, isso. E é exatamente essa mesma experiência que Jesus está pedindo aqui, para nós termos essa experiência de reconhecermos o quanto o nosso ser ainda não é isso que nós entendemos, nós já compreendemos intelectualmente a salvação. Aqui todos já estão bem alinhados, vamos chamar assim, com a metafísica do curso, ou a maioria pelo menos, então já compreendemos intelectualmente o que é salvação, mas a experiência de transcender ou de deslocar a consciência para o nosso ser, essa transferência de consciência, ela ocorre no momento que a gente larga a mão desse ser pequeno que intelectualizou, porque não é esse ser pequeno que é o nosso ser. O nosso ser ainda é o Cristo, é o Filho de Deus, tal como ele o criou. E nós não acrescentamos a nada nesse ser, mas nós precisamos saber que nós também não somos menos que esse ser. E aí o Jesus está nos conduzindo, nos convidando a transcender essa nossa experiência aqui, a nossa intelectualização, a nossa jornada de consciência, para voltarmos a focar de novo a nossa realidade. Obrigada por obrigado, Ing. trazer isso, Márcia. E seguindo, e como que fazer então? Como que se permitir, porque todos, ninguém viria aqui se não reconhecesse que realmente nós estivemos enganados, porque nós pensamos que nós estamos aprisionados dentro de uma consciência individual. Então, como que fazer para esse deslocamento de consciência na mente? Ou como que fazer para nós voltarmos de novo a centrar a nossa consciência na nossa mente real, na nossa mente crística, e não no equívoco. E Jesus dá aqui a dica, e ele segue dizendo, mas ser grato porque apenas tinha pedido um pouco de fé. O que, além de um pouco de fé, resta para aqueles que ainda acreditam no pecado?
O que poderiam eles saber acerca do céu e da justiça dos que estão salvos? Então, realmente, nós não compreendemos aqui a justiça dos que estão salvos, a justiça do céu. Então, como que nós poderíamos compreender se a nossa mente está tão equivocada? Então, precisamos dar um pouco de fé no Espírito Santo para que ele traduza para nós esse pouco que nós podemos compreender na real justiça do céu. E Jesus vai trazer agora aqui o que é essa justiça. Pelo menos aquilo que nós podemos compreender aqui. Existe uma espécie de justiça na salvação a respeito da qual o mundo nada conhece. Para o mundo, justiça e vingança são a mesma coisa, pois os pecadores só veem a justiça como seu castigo, talvez cortado por uma outra pessoa, mas nunca possível escapar. Então, no mundo aqui, a justiça e vingança são sinônimos. Se alguém fez aqui um ato de ferir alguém ou de roubar, enfim, um ato que ele se torna devedor para alguém, o mundo considera que agora ele tem que pagar um preço por isso. Então, e a isso Jesus chama de vingança. E todo o sistema de justiça do mundo, ele se baseia nisso, em estipular qual é o preço que aquela falta deve pagar. E aí a justiça tem toda uma série de ordens, de graus diferentes de pagamentos, dependendo do tamanho da infração, ou do equívoco, ou do erro que a pessoa cometeu, o que no mundo poderíamos chamar do pecado dela. Então, o mundo, ele conhece por justiça quando esse preço está pago, quando a balança fica nula. De um lado, o malfeitor, do outro lado, o que ele pagou. Então, quando uma coisa compensa a outra, quando entra em equilíbrio, quando ele pagou o devido àquilo que ele fez, então a justiça foi feita. Essa compreensão da justiça do mundo. As leis do pecado exigem uma vítima. Então, dentro do mundo aqui, tudo o que foi feito, alguém é culpado. Sempre. Então, dentro das próprias leis, ela reconhece a sua limitação, que nem sempre ela consegue apontar o culpado, mas ela sabe que tem um culpado. Que nada aqui acontece ao acaso, sempre existe um culpado. Então, para existir o pecado, se tem um culpado, também sempre tem que ter uma vítima, sempre tem um perdedor. Quem será essa vítima, então, faz pouca diferença para as leis do mundo. Mas a morte tem que ser o custo e tem que ser pago. Então, tudo no mundo, não importa o quanto pareça estável, firme, no final, a justiça final das coisas do mundo é que tudo acabe em morte. E Jesus declara aqui, isso não é justiça, mas insanidade. Então, onde há algo que exista vida, onde existe algo, se isso precisa acabar em morte, então isso não é justiça trazer essa morte, simplesmente insanidade, porque, no entanto, como poderia a justiça ser definida sem insanidade, onde o amor significa ódio e a morte é vista como uma vitória e um triunfo sobre a eternidade, a intemporalidade e a vida? Então, isso a gente viu na aula anterior. Jesus nos falou o quanto esse mundo aqui, no ego, o ego faz passar o céu por inferno. E ele nos ameaça porque o céu vai aniquilar conosco, vai cobrar o preço da separação e vai acabar com a nossa individualidade. Então, na verdade, nós temos medo do céu, e se temos medo do céu, nós transformamos o céu em inferno, enquanto que o inferno, que é a crença de separação de Deus, nós já estamos relativamente acostumados, habituados, e até tentamos melhorá-lo de tal maneira que chamamos o inferno de céu. Então, essa inversão. Por isso que ele diz, como que dentro da insanidade nós poderíamos definir o que é verdadeiramente a justiça?
Se o amor, na verdade, é tido como ódio, e onde a morte é vista como uma vitória, porque tudo aqui no mundo, para o mundo existir, tem que prevalecer a ideia de morte, porque a morte é a crença de que nós separamos de Deus, nós arrancamos de Deus, nós separamos, nós matamos um Deus íntegro, porque se não houvesse essa ruptura, nós não poderíamos estar no mundo separado. Então, matamos a Deus. Então, como que nós poderíamos definir em tal insanidade o que é justiça? Por isso que Jesus segue dizendo: tu que não conheces a justiça, podes ainda perguntar e aprender a resposta. Que bom que o que nos resta aqui é que nós ainda podemos aprender o que é justiça. A justiça olha para todos do mesmo modo. Não é justo que falte alguém o que outro tem. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos o quanto a nossa realidade não é física, não depende de coisas físicas, porque a justiça, ela olha para todos, ela olha para cada mente que acredita que está separada de Deus, e ela vê que ela ainda tem tudo. Então, é ver que cada um tem o que o outro tem. Cada um ainda é sustentado e envolto no amor de Deus. A ninguém falta isso, quer ele esteja ciente ou não. Então, essa é a justiça. Pois isso, porque se faltasse algo que o outro tem, isso é vingança, qualquer que seja a forma que tome. Então, e tudo aqui no mundo físico, o que é de um já não é mais de outro. Tudo é tirado de um, ou transformado, ou transmutado, ou acrescido, mas tudo vai de um lugar para o outro. Então, isso aqui Jesus chama, ao invés de justiça, quando algo é que para um ter, o outro precisa perder, isso é uma vingança da mente contra o sistema de pensamento da integridade do amor de Deus. Então, o que é oposto à integridade? A separação. Como que eu poderia separar? Separando as coisas também. O que é de um não é de outro. Só que no reconhecimento do Espírito Santo, olhar para isso como se isso fosse verdadeiro, isso é insanidade. Então, e o que prevalece por detrás disso, desse conceito de ter, é ainda uma vingança. A justiça, a real justiça, né, a que Jesus chama de justiça, não exige nenhum sacrifício, posto que todo sacrifício é feito para que o pecado seja preservado e mantido. Então, toda a justiça dos homens, o que ela quer dizer? Que aquilo a quem essa vingança, então, é devida, ou a justiça, entre aspas, do mundo, onde ele tem que pagar por isso é devido, qual é a ideia? Preservar aquele erro que ele cometeu como se tivesse sido um pecado. Então, preservar e manter a ideia de pecado. É um pagamento oferecido pelo custo do pecado, mas não o custo total. O restante é tomado de outro para ser depositado ao lado do teu pequeno pagamento, para expiar tudo o que queres manter e não entregar. Então, a justiça do ego. O que ela prevalece? Se eu quero justiça das coisas daqui, é porque eu não tenho algo que o outro tenha, ou isso foi tomado de mim, mas agora eu estou pagando um preço, eu estou ficando sem a ideia de sacrifício. Agora me coloquei no sacrifício, porque ele tomou isso de mim. Só que eu não quero pagar essa conta sozinho. Eu quero que ele pague pelo que ele fez também. De preferência, que ele pague bastante, de modo que eu fique com uma conta bem leve. Então, isso é justiça aqui no entendimento do ego, aqui no mundo. Jesus até segue dizendo: assim, a vítima é vista como sendo em parte tu, com o outro arcando com uma parte muito maior. Então, cada vez que eu me vejo em falta aqui,
Alguém deve pagar por isso, porque eu já estou sofrendo pelo sacrifício da falta, mas que o outro, como ele diz aqui, e no custo total, quanto maior a parte dele, menor a tua. E a justiça, sendo cega, fica satisfeita por ser paga, pouco importa por quem. Então, nós vemos o quanto a justiça do mundo sendo cega, então sendo burra, porque ela não tem nada de justiça real. Ela é apenas um pensamento de vingança jogado para dentro de um mundo, camuflado de uma maneira que há uma conta a ser paga, e que essa conta precisa ser paga, e que precisa haver um equilíbrio, e de preferência, se existe um pecador e uma vítima, que a vítima pague a conta pequena, porque ela já sofreu por ter sido vitimada. Então, que o pecador, o algoz, que ele pague a conta maior. Mas para a justiça aqui do ego, ele, na verdade, está nem aí para quem paga a conta. Se também a vítima paga a conta sozinha e o algoz aparentemente não pague nada, o ego também não está nem aí. Não existe nem mesmo o ego dentro do sistema dele, ele é justo. Para ele, tanto faz, desde que a conta seja paga, desde que o sofrimento venha, porque, na verdade, é isso que o ego mais quer, porque isso mantém a crença da separação viva. Então, o quanto a justiça do ego, na verdade, ela não é uma justiça comparado com as leis de Deus. Então, o curso chama isso, e nós podemos chamar isso, então, de uma vingança da mente para a justiça aqui do ego, é uma vingança da mente contra Deus, uma proteção contra Deus, e um preço justo que ela considera de pagar porque ela tomou de Deus. Então, a ideia de ser vítima, a ideia do sacrifício e a ideia de pagar uma conta. Isso não tem nada a ver com justiça. Segue aqui no 5, é possível que isso seja justiça? Então, isso visto dentro do ego, é possível que isso seja justiça? Deus nada sabe a respeito disso, mas a justiça ele conhece bem. Deus conhece a justiça, sim, 100%. A verdadeira justiça, aquela justiça impecável, que não tem uma falha, essa só Deus conhece. Pois ele é totalmente justo para com todas as pessoas. A vingança é alheia à mente de Deus, porque ele conhece a justiça. Então, a justiça, tal como Deus a conhece, ela é o oposto da vingança. Ela é um reconhecimento da santidade de todos. Ela é um reconhecimento de que nada do que se acredita que aconteceu nessa imaginação de um mundo separado dele, de fato aconteceu. Então, nós ainda estamos no céu. O nosso ser não é esse que pensa que está aqui. O nosso ser ainda é o Cristo no céu. E isso é mantido assim, graças à justiça de Deus. Graças à justiça de Deus, o pensamento de separação, que nós até escolhemos acreditar nele, e por isso que aparentemente nos veio uma consciência separada, ele não se tornou real. Nós ainda somos como Deus nos criou, nós todos ainda estamos no céu. Então, é isso que a justiça de Deus olha. Ele não vê nada separado. Por isso que ela é totalmente justa. A justiça de Deus não vê a ninguém preso em sonhos ilusórios. E por isso que nós temos como despertar disso. Nós temos como voltar para essa justiça de Deus. Ser justo é ser capaz de equidade, não sendo vingativa. Então, vingança já torna, a vingança já vem de um pensamento natural de separação ou de pecado. Então, equidade é ser verdadeiramente justo, é reconhecer a realidade. Então, a justiça de Deus, ela vem em equidade, não e não em vingança.
Equidade e vingança são impossíveis, pois cada uma contradiz a outra e nega que ela seja real. É impossível para ti compartilhar a justiça do Espírito Santo com uma mente que é capaz de conceber qualquer especialismo. Nós vimos um capítulo inteiro sobre especialismo. O que é o especialismo? Uma ideia, uma crença de ser especial, de ser diferente, de ser à parte. Então, como que a justiça poderia reconhecer algo especial? A justiça de Deus, ela é justa, ela age com equidade, justamente porque ela não reconhece o especialismo, ela reconhece a santidade do nosso ser. Ela reconhece a integridade do nosso ser e não o especialismo. Então, só pensamentos de vingança ou iniquidade é que poderiam reconhecer o especialismo. Entretanto, como pode ele ser justo se condena um pecador pelos crimes que não cometeu, mas pensa que cometeu? Então, esse é o segredo. A, na verdade, a separação não aconteceu, nós só pensamos que aconteceu. E seria Deus justo se ele pensasse igualmente em vingança, só porque nós pensamos em separação, se nós sequer nos separamos de Deus? Então, é totalmente injusto, seria totalmente injusto se Deus concordasse com a justiça do ego. Então, justamente porque Deus não condena um pecador só porque ele pensa que pecou, porque ele nunca pecou. Ninguém jamais pecou, porque ninguém deixou o céu. O ser que nós somos ainda está lá. O que nós chamamos de nosso ser separado aqui é só uma imaginação de consciência que está preso a uma consciência de uma projeção, de um ser projetado pelo ego. Onde cometeu no 5:10, e onde entraria a justiça se ele exigisse daqueles que estão obcecados com a ideia de castigo que a pusessem de lado sem ajuda e percebessem que ela não é verdadeira? Então, que justiça seria essa se Deus não teria nos dado o seu Espírito Santo para nos acompanhar dentro do sonho e poder nos levar de volta? Então, Deus, quando nós pensamos separação, ele foi muito justo, sim, ele providenciou aquele ajudante que nos acompanhou e que guarda para nós a memória de quem que nós somos, nessa nossa falsa viagem de identificação com um ser separado, um ser individual e psicológico. No 6. É extremamente difícil para aqueles que ainda acreditam no pecado como algo significativo compreender a justiça do Espírito Santo. Então, aqueles que preferem acreditar que a separação aconteceu e que um mal pode ser cometido, aqueles que acreditam que perderam algo para quem se permanece com a mente dentro do mundo aqui, é extremamente difícil compreender o que o Espírito Santo chama de justiça. Porque para nós compreendermos a justiça do Espírito Santo, nós temos que largar de mão desses pensamentos do ego, desse mundo separado. Nós temos que transcender isso para ir para a nossa realidade. Eles têm que acreditar que o Espírito Santo compartilha sua própria confusão e não podem evitar a vingança que a sua própria crença na justiça tem que acarretar. Aqueles que acreditam que o mundo da separação é real, eles também querem que o Espírito Santo faça justiça nos termos do que eles acreditam que seja justiça. Tem até aquela ideia de justiça humana que diz que os homens podem falhar, mas a justiça de Deus não falha, pensando em vingança. Como se o sistema dentro do ego ainda falhar, mas o de Deus não vai falhar, ele ainda vai se vingar. Então, esse é o pensamento de quem ainda está com a mente totalmente deturpada, com a mente totalmente ainda equivocada, com a mente presa ainda naquela crença de separação. E assim, quem ainda está com essa confusão, e assim
têm medo do Espírito Santo e percebem nele a ira de Deus. Então, se eu acredito que se a justiça do mundo falhar, mas a Deus não falhará, então a ira de Deus é mais forte que o próprio mundo. Isso causa o medo de Deus. Nem sequer podem confiar que ele não os trespassará, matando-os com relâmpagos de luz arrancados do fogo do céu pela própria mão furiosa de Deus. Então, essa é a ideia que quem acredita em pecado e acredita, então, numa justiça, então que a justiça de Deus prevalecerá, mas dentro dos conformes do que ele acredita que seja a justiça. Isso dá um medo terrível de que o próprio Deus vai se vingar. Assim que surgiu a ideia do fogo do inferno na mente daqueles que acreditaram que se separaram de Deus. Então, a ideia de fogo do inferno jamais poderia ter vindo de Deus ou do Espírito Santo. Então, é o ego ameaçando para que nós não nos voltemos para o Espírito Santo, para ao invés de percebermos um Deus furioso querendo vingança contra o que nós fizemos, nós venhamos a descobrir que nós somos totalmente inocentes, que na verdade nunca fizemos nada contra o nosso ser, que é o Cristo, e contra Deus. Nós só pensamos que fizemos. Então, para nós não nos voltarmos para a mente e descobrirmos a inocência, o que o ego astutamente nos ameaça? De que a ira de Deus está lá, que a vingança maior, que aqui o ego, o mundo, ainda pode falhar no peso da vingança, mas que Deus é infalível, portanto, ele não falhará. Então, daí a crença surgida do medo do inferno. Eles, de fato, acreditam que o céu é um inferno e têm medo do amor. É uma suspeita profunda e o frio tremor do medo caem sobre eles quando lhes é dito que nunca pecaram. Então, para aqueles que ainda têm medo de Deus, porque acreditam que se separaram, a ideia de que nunca pecaram é terrível, porque os coloca diretamente frente a frente com Deus. Se não pecaram, então não separaram de Deus. Se não separaram, ainda estão diante de Deus. Mas se Deus é vingador e eu estou diante dele, isso dá um frio terrível. Muitos cristãos sinceros já vivenciaram horrores de medo devido a essa crença insana. Porque o ego confunde o que ele chama de justiça, mas que na verdade é vingança, confunde com o conceito de justiça de Deus. Porque Deus não tem nada a ver com isso. A justiça de Deus, ela sempre olha para a realidade, e a única realidade, ela é atemporal, ela é fora do tempo e do espaço, ela é eterna e imutável. É o Cristo tal como Deus o criou. Essa é a única realidade. Então, a justiça de Deus olha para isso. E por isso que ele vê inocência quando olha para nós. O seu mundo, então, aqueles que descobrem que nunca pecaram, eles tremem diante da ideia de estar de Deus. O seu mundo depende da estabilidade do pecado. Então, se o pecado é real, então eu estou protegido contra Deus, porque estou separada dele. Então, quem sabe consiga me esconder, a ponto de Deus não me encontrar. Então, esse é o pensamento de quem ainda acredita em pecado. E percebem a ameaça daquilo que Deus conhece como justiça, como algo mais destrutivo para si mesmos e para o seu mundo, do que a vingança, a qual compreendem e amam. Então, para aqueles que pensam que a sua realidade é um ser individual e psicológico, é um ser separado do Cristo, esse mundo daqui, o mundo da vingança, ele às vezes pode ser injusto, mas ele é conhecido, e aparentemente ele busca pelo menos a justiça. Então eles têm menos medo disso do que do próprio Deus.
Assim pensam que a perda do pecado é uma maldição. E fogem do Espírito Santo como se ele fosse um mensageiro do inferno, enviado do alto, na traição e na lábia, para trabalhar na vingança de Deus sobre eles, disfarçado de libertador e amigo. E aqui, como eu já disse, quantos cristãos sinceros, quantas pessoas honestas em suas intenções sofreram amargamente diante do amor de Deus porque não se sentiram amados por Deus. Tiveram medo de estarem diante de um vingador mais terrível ainda do que esse mundo aqui de separação. E aí temem a morte porque acreditam que o pós-morte vai ser mais terrível do que a pior das vidas daqui. Então, isso é o que o ego nos colocou. O que poderia ele ser para ele, senão um demônio, vestido com a capa de um anjo com o objetivo de enganá-los? Então, essas pessoas com esse medo da justiça de Deus temem ao Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse um vingador, que fosse deixá-los desprotegidos diante de Deus. E que saída ele lhes oferece, senão uma porta para o inferno, com a aparência da porta do céu? Então, aparentemente, como se a real intenção do Espírito Santo seria a de nos trazer de volta ao inferno para pagarmos o preço por nós termos nos separado de Deus. É isso que quem acredita na justiça, entre aspas, da separação, a justiça do ego, é isso que inevitavelmente passa na mente. Apesar disso, então, com toda essa insanidade, apesar de todo esse pensamento de medo, apesar disso, a justiça não pode punir aqueles que pedem punição, pois tem um juiz que tem o conhecimento de que eles são completamente inocentes na verdade. Então, aqueles que acreditam na separação, eles estão pedindo o tempo todo por vingança e por se ferirem. E ainda assim a justiça de Deus não pode atender esse pedido, não pode lhes ferir. Por quê? Porque essa justiça ainda sabe que, na verdade, eles são inocentes. Na justiça, ele se limita a libertá-los e dar-lhes toda a honra que merecem e têm negado a si próprios, porque não são capazes de equidade e não podem compreender que são inocentes. Tudo aquilo que todo ser separado, por pensar separado, inevitavelmente acredita em pecado, que ele acredita para si, o Espírito Santo, ele quer corrigir esse pensamento equivocado, ele quer libertar desse pensamento esse ser, e honrar esse ser pelo que ele realmente é, como filho de Deus, porque a verdadeira equidade, a verdadeira justiça é compreender que eles ainda são totalmente inocentes, ainda são o Cristo, Filho amado de Deus, tal como Deus os criou. O amor não é compreensível para os pecadores, porque pensam que a justiça está fora do amor e representa alguma outra coisa. Assim, é o amor percebido como fraco e a vingança forte. Pois o amor perdeu quando o julgamento entrou, deixou de estar ao seu lado e é fraco demais para salvar da punição. Então, o amor é a única justiça que existe. Mas quando entrou um julgamento de separação, o que restou para o amor? Ele se enfraqueceu de tal modo que a ideia de punição ficou mais forte, a ideia do ego, de medo. E o ego, então, ele se perpetua através dessa ideia. Por isso que o ego não pode largar a ideia de punição. E a punição é automática para quando existe uma crença de pecado. E pecado seria se nós, de fato, teríamos nos separado de Deus, se fosse possível. É totalmente impossível, porque nós ainda somos a extensão de um pensamento de Deus. Ideias não deixam sua fonte. Mas, hipoteticamente falando, se fosse possível separar de Deus, nós teríamos pecado, e pecado pede punição. É nisso que o ego se baseia.
Mas, e onde é que ficou o amor de Deus dentro de um pensamento tal? O amor perdeu o senso de justiça, porque ele perdeu a identidade, a consciência da identidade própria. Então, esquecemos do amor que nós somos. Pensamos que somos outra coisa. E o que ficou forte nisso? A vingança. Então, mas a vingança sem amor ganhou em força para estar separada e a parte do amor. Se o amor ficou fraco, o que ficou forte? A vingança. Então, no ego, no mundo do ego, no mundo de separação, o equilíbrio parece depender totalmente da vingança. E o que além da vingança pode ganhar, pode agora salvar e ajudar, enquanto o amor se deixa ficar debilmente de lado, com mãos impotentes, destituído de justiça e vitalidade, e sem poder para salvar? Então, realmente, se o mundo aqui fosse real, a vingança seria devida e o amor não poderia entrar nele. O amor não teria força alguma, porque que força que o amor teria para salvar? Então, por isso que nós precisamos de ajuda que dentro de um sistema separado parece vir de fora, mas que Deus colocou dentro do nosso ser, que é o Espírito Santo. Ele guarda ainda para nós a consciência do amor. É dentro do Espírito Santo que o amor é forte. E a verdadeira justiça, e só existe uma justiça, ela é do amor. Então, amor e justiça, ambos são a mesma coisa. Amar é ser justo é amar. Nada mais do que amar é justiça, porque nada mais há. O resto, tudo que não se parece com amor, vem devido a um equívoco de pensamento, a um equívoco de crença de separação. O que pode o amor pedir a ti, que pensas que tudo isso é verdadeiro? Nós que pensamos que a vingança e que do ego e que Deus vai se vingar, enfim, que nós temos que pagar um preço e que se nós formos vítimas, o outro tem que pagar o preço por isso. Nós que acreditamos nessa vingança, o que o amor pode pedir a nós? Poderia ele, na justiça e no amor, acreditar que na tua confusão tens muito para dar? O que nós temos para dar? O que nós teríamos na nossa confusão para acrescentar? Não te é pedido que confies muito nele. Nós nem temos forças para acreditar, nem sequer no Espírito Santo muito. Então, isso não é exigido de nós. Nós estamos tão confusos que mal conseguimos dar um pouco de disponibilidade para o Espírito Santo. E isso já basta. Então, não nos é pedido para confiar muito nele, no Espírito Santo, não mais do que aquilo que vês que ele te oferece e reconhece que não poderias dar a ti mesmo. Então, basta reconhecer que aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, nós não podemos dar a nós mesmos. Então, precisamos do Espírito Santo para dar isso para nós, para voltar a trazer essa sanidade à nossa consciência. Na justiça própria de Deus, ele de fato reconhece que tudo que mereces, ele de fato reconhece tudo que mereces, mas da mesma forma compreende que não és capaz de aceitá-lo para ti mesmo. Então, Deus reconhece em sua justiça que o céu é a única dádiva que é nossa, que tudo é nosso. Nada menos que tudo pode ser nosso. Mas também a justiça reconhece que nós ainda não temos entendimento para compreender que nós merecemos tudo. É a sua função especial te oferecer as dádivas que os inocentes merecem. Então, o Espírito Santo tem essa função de dar para nós essas dádivas da libertação, as dádivas da inocência. E cada uma que aceitas traz alegria a ele, assim como a ti. Então, a dádiva da liberação que o Espírito Santo nos oferece para nós oferecermos a nossos irmãos, cada uma delas traz alegria ao Espírito Santo, a Deus, a nosso ser, o Cristo, e a nós mesmos. Ele sabe que o céu fica mais rico com cada uma que aceitas. E Deus se regozija à medida que
que o seu filho recebe aquilo que a justiça amorosa sabe que é devida a ele. Pois o amor e a justiça não são diferentes. Como eles são o mesmo, a misericórdia está à mão direita de Deus e dá ao Filho de Deus o poder de perdoar a si próprio por todo pecado. Então, a maior ajuda que Deus tem, graças ao Espírito Santo, é a misericórdia que ele nos oferece. A misericórdia está à mão direita de Deus e dá ao Filho o poder de perdoar a si mesmo. Então, graças a Deus, nós podemos aceitar a dádiva do Espírito Santo, que vai trazer de volta à nossa consciência a verdadeira justiça. E a verdadeira justiça é acreditarmos na inocência, que nós nunca, de fato, deixamos o céu. Assim como quando nós dormimos à noite e temos sonhos e nos identificamos dentro do sonho com um personagem. Quando despertamos, descobrimos que nós nunca estivemos lá naquele local do sonho, estivemos na cama dormindo, assim também nós nunca deixamos o céu. Quando a justiça de Deus, através do Espírito Santo, voltar à nossa consciência de personagem do sonho, nós despertaremos para a nossa realidade e saberemos que sempre estivemos no céu. Isso é justiça. Jamais estivemos perambulando no mundo separado. Apenas sonhamos com isso. É uma projeção ilusória, é um equívoco que precisa ser corrigido na mente. Ou seja, que nós precisamos ser despertos. Apenas isso. Não porque é real, mas porque nós não acreditamos e perdemos a consciência do que é real. Então, para voltar a despertar. Então, como Jesus diz em outro lugar, nós estamos dormindo. Apenas não estamos cientes do nosso ser. E a justiça de Deus, a justiça do amor, e amor e justiça é a mesma coisa, então o amor de Deus, ou justiça de Deus, é de que todos nós voltaremos a despertar e voltar a estar cientes de quem nós somos no amor. Isso é a justiça de Deus. Dele, então, de Deus, que merece todas as coisas, como pode ser possível que algo seja omitido? Pois isso, de fato, seria injustiça, falta de equidade para com toda a santidade que existe nele, por mais que ele não a reconheça. Então, dele, na verdade, aqui é do Cristo, mas que nós não estamos cientes do Cristo. Nós pensamos que somos um ser separado, mas o ser que nós somos, faltaria justiça se ao Cristo que nós somos faltasse algo, ou se alguém pudesse ter algo que o outro não tenha. Isso não seria justiça. Aí faltaria a equidade. Deus não conhece nenhuma injustiça. Ele não iria permitir que seu filho fosse julgado por aqueles que buscam a sua morte e que não podem ver o seu valor de jeito nenhum. Então, jamais Deus permitiria que nós seríamos aquilo que o ego nos julgou ser, que é ser um ser individual e psicológico, à parte, uma consciência, uma fração da mente numa consciência única. Jamais a justiça de Deus permitiria que isso se tornasse real. Pela nossa vontade, nós experienciamos isso como sendo aquilo que nós presenciamos em nossa vida, mas isso não o torna real. É como dentro de um sonho nós podemos tomar muitas decisões, muitas atitudes, mas quando despertamos nós vimos que não fizemos nada. Na verdade, o nosso ser ainda não está fazendo nada. Dentro de um sonho nós podemos até matar o nosso inimigo. Quando desperto, vejo que não fiz nada. Então, assim, a justiça de Deus jamais poderia permitir tornar real aquilo que num sonho de separação, o ego nos disse que é a nossa realidade. Então, isso é a justiça de Deus, a preservação do nosso ser tal como ele é. Que testemunhas honestas poderiam eles chamar para falar a seu favor? Então, aqueles que buscam a morte ao invés da vida, aqueles que acreditaram na separação,
como que eles poderiam encontrar uma testemunha honesta dentro do seu sonho, da sua ilusão? Então, todas as testemunhas dentro do sonho atestam que aquilo do sonho é real. Então, dentro do sonho de separação, acreditando no ego, jamais encontraremos testemunhas honestas. Todas elas atestam uma mentira. O Espírito Santo é a única testemunha verdadeira, porque ele ainda atesta que nada do que pensamos que aqui aconteceu é real. A quem viria para apelar a favor dele, ao invés de contra a sua vida? Lembrando que na justiça do ego, tudo ainda no fim tem que pagar o preço justo da morte. Então, a quem apelar? Nenhuma justiça seria dada a ele por ti. Entretanto, Deus garantiu que a justiça fosse feita ao filho que ele ama e quer protegê-lo de toda iniquidade que possas buscar para oferecer-lhe, acreditando que é a vingança que ele é propriamente devida. Então, Deus garantiu a justiça ao seu filho. Deus garantiu que a separação não fosse real. Não podemos deixar o céu. Ainda a nossa realidade está lá. Então, essa é a justiça de Deus, justiça do amor. Como o especialismo não se importa com quem paga o custo do pecado, desde que ele seja pago, assim também o Espírito Santo não se preocupa com quem olha para a inocência, por último, desde que seja vista e reconhecida. Então, quando nós olhamos para a inocência no irmão, o irmão já está salvo também. Não importa quem. Assim como o ego, para a justiça do ego, tanto faz quem paga a conta, desde que alguém a pague, desde que alguém sofra, e o ego não se importa nem um pouco se aparentemente é a vítima ou o malfeitor que pague, mas assim o Espírito Santo, na verdade, ele também na sua inocência, para ele tanto faz quem olha por primeiro ou por último para a inocência. Aquele que olha para si mesmo no outro na inocência, o outro passa a ser ele mesmo. Então, ambos são vistos na inocência. Essa é a justiça do Espírito Santo. Pois apenas uma testemunha é suficiente se ela vir verdadeiramente. Um olhar verdadeiro de inocência para com o irmão é suficiente para salvar a si mesmo e o irmão da crença de injustiça, da crença de separação, da crença da vingança. A simples justiça não pede mais do que isso. A cada um, o Espírito Santo pergunta se ele quer ser essa testemunha, de modo que a justiça possa retornar ao amor e lá ser satisfeita. Então, a cada caso específico, a cada caso especial que o ego clama por vingança, o Espírito Santo pede se nós não queremos usar esse caso para ser aquele que vai trazer a salvação de volta para nossa mente, aquele que vai trazer a lembrança da inocência, porque basta aceitar a justiça do amor e olhar de volta para ver que nada disso aconteceu de fato. Então, a cada caso específico é um novo chamado para a justiça de Deus, para a volta da consciência da inocência, do amor, para a volta da consciência da totalidade do Cristo que nós somos. Justiça não são separados, nos 11:6, e ambos são... vou ler o 5 para pegar todo. Cada função especial que ele atribui. Então, qual é a função especial? A função especial aqui é o perdão, nós vimos na aula anterior, o quanto nossa função é o perdão. Cada função especial que ele atribui não tem senão essa finalidade, que cada um aprenda que amor e justiça não são separados, e ambos são fortalecidos por sua união um com o outro. Sem amor, a justiça fica preconceituosa e fraca. Então, a justiça do ego, ela não tem amor, então ela é preconceituosa e fraca. E o amor sem justiça é impossível, porque senão ele fica uma barganha aqui no mundo, se ele não é
se o amor existisse sem a justiça de Deus. Pois o amor é justo e não pode punir sem causa. Que causa pode dar legalidade a um ataque sobre os inocentes? Se nós ainda estamos no céu, que causa que há para nós sofrermos de vingança? Como que nós poderíamos ser punidos por algo? Como que o inferno poderia ser real se nós ainda estamos no céu? Qual é a causa para isso? Na justiça, então, o amor corrige equívocos, mas não na vingança. Ou seja, no pensamento do Espírito Santo, o amor corrige os equívocos, mas não na justiça do ego. Então, não na vingança, porque o que o ego chama de justiça, e todo o mundo do ego, todo o mundo dual, e todo o sistema judiciário, e todas as formas de justiça e educação que nós chamamos aqui, por detrás disso está a crença de que nós somos separados e que é possível ferir e ser vítimas. Então, ainda por detrás disso, há uma justiça, há uma vingança. Então, como que dentro dessa vingança nós encontraríamos o verdadeiro amor? Pois isso seria injusto para com a inocência. Então, não existe amor fora do reino do céu, fora da totalidade do Cristo. Essa é a justiça de Deus. E só o amor é real. Nada que não venha do amor, que não venha do amor é real e portanto, é irreal. Nada que é irreal existe. E nisso está a paz de Deus. A introdução e o resumo do curso. Tu podes ser uma testemunha perfeita do poder do amor e da justiça, se compreenderes que é impossível que o Filho de Deus possa merecer vingança. O Filho de Deus, o ser real, o Cristo, aquilo que transcende um sonho ilusório. Pode isso merecer vingança? Se ele ainda está em Deus, se ele ainda é o nosso ser. Não há nada fora de nós. Se eu quero a vingança para o meu irmão, eu estou dizendo que a separação de Deus aconteceu, que o rompimento de mim com o irmão aconteceu. E aí eu estou acreditando no sistema de vingança. Mas se nada disso aconteceu de fato, o que há para merecer vingança dentro do céu, dentro da integridade de Deus e do Cristo, do reino de Deus? Onde que ficaria a ideia de vingança? Então, é impossível conceber vingança dentro do sistema do reino do amor. Não é necessário que percebas, e isso aqui é importante também, porque, como eu digo, o ego é muito sutil, o ego às vezes dá razão a tudo que Jesus, o Espírito Santo ou a justiça nos ensinam, mas ainda nos pega por culpa. Por isso que Jesus traz isso aqui, ó. Não é necessário que percebas em cada circunstância que isso é verdadeiro. Nós ainda não vamos ver que a cada pensamento nosso que isso é uma vingança. Muitos ainda vão nos derrubar. Nem é preciso que olhes para a tua experiência no mundo, que não passa de uma sombra de tudo que realmente está acontecendo dentro de ti mesmo. Não precisamos olhar para cada caso específico do mundo de injustiça. Não precisamos analisar nada, não precisamos levar cada coisa explicitamente ao Espírito Santo. A compreensão que necessitas não vem de ti, mas de um ser maior, tão grande, tão santo, que ele não poderia duvidar da sua inocência. Esse é um ponto aqui de deslocamento de consciência. Para nós voltarmos a ter a consciência do Cristo que nós somos, essa compreensão nunca vai vir desse ser separado aqui. Porque esse ser separado sequer é real. A única coisa no ser separado é que, num único instante, nós aceitemos que nós não somos isso aqui, que isso aqui não é real, isso não é justiça, isso aqui é vingança. E com isso voltemos ao Espírito Santo. Por quê? Porque se nós fizermos isso, na verdade, de quem vai vir a salvação, a nossa salvação? De um ser maior, tão grande e tão santo, que esse ser maior não duvida da inocência do Cristo que nós somos. Então, esse deslocamento da nossa consciência individual, pequena,
para o Cristo. Então, a salvação, ela virá através de nós, mas não do ser separado, não do ser pequeno, da consciência pequena. Tudo que nós, o Cristo, precisa é dessa abertura que nós, como seres pequenos, demos ao Espírito Santo. Que nós, por um instante, não acreditemos no ego e acreditemos na inocência. E a inocência sempre diz que a separação de Deus não aconteceu. Quando nós, por um instante, pensarmos assim, o Cristo que é nós mesmos viremos a nós. Nós somos, nesse sentido, nossos próprios salvadores. A memória do Cristo alcança a si mesmo, porque o Cristo é amor. O amor cuida de si, dos seus. O amor cuida do amor. Se nós somos, se o Cristo que nós somos é amor, ou esse amor cuida também de nós na nossa consciência separada, para que a nossa consciência volte a saber de novo do amor que nós somos. Então, isso é justiça. Continuando aqui no 12:5. A tua função especial é um chamado a ele. Então, função especial, de novo falando aqui do perdão, tal como o Espírito Santo nos ensinou, a perdoar o irmão pelo que ele não fez, a nós nos perdoarmos pelo que não fizemos. Então, essa função especial, esse perdão, é um chamado para ele, para esse nosso ser, para o Cristo, para que ele possa sorrir para ti, cuja impecabilidade ele compartilha. Então, na verdade, se ele compartilha da impecabilidade de Deus, nós também a compartilhamos, só não estamos cientes disso. Então, nós mesmos, nós, o Cristo, sorrimos para o nosso ser que pensa que está separado aqui. E só precisa esse pequeno deslocamento, essa abertura de consciência que nós não somos esse ser separado aqui, e sim esse Cristo. E quando é essa consciência, como que essa consciência pode voltar? Quando o serzinho aqui permitir que o perdão repouse sobre tudo. Então, essa função especial, ao invés de julgar, perdoar. Só isso, é só isso que nos é requerido. Então, esse nosso ser que compartilha da visão, a sua compreensão será a tua. Então, a compreensão do Cristo, que na verdade somos nós, será da nossa consciência daqui também. E assim, a função especial do Espírito Santo foi cumprida. Quando nós voltarmos à consciência do Cristo que nós somos, quando nós permitir que nós mesmos, como Cristo, que sorri para nós o tempo todo e que nos mostra a inocência, quando nós aceitarmos isso de nós mesmos, a função do Espírito Santo, a função especial de ter vindo aqui no sonho ilusório terá sido cumprida. Então, o perdão terá sido colocado em lugar de todos os pensamentos faltosos. O Filho de Deus achou uma testemunha para a sua impecabilidade e não para os seus pecados. É isso que nós vemos quando a função do Espírito Santo está cumprida. O Filho de Deus, o nosso irmão, ele é uma testemunha da inocência e não mais de pecados. Como é pouco que precisas dar ao Espírito Santo para que a simples justiça possa ser feita para contigo. Como é pouco, só essa abertura, porque nós mesmos, como Cristo, viremos a nós. É nós mesmos que, lá do céu, como Cristo, permitiremos a cada um a voltar à consciência da inocência. Nós só precisamos aqui dessa pequena disponibilidade de, por enquanto, como ser separado, permitir que o Espírito Santo nos mostre a inocência ao invés do julgamento. Então, a justiça ao invés da vingança. Sem imparcialidade, não existe justiça. Então, só o Espírito Santo aqui no sonho. E o céu, ele é 100% imparcial. Mas aqui no sonho, só o Espírito Santo tem a ideia de imparcialidade. E só o que é imparcial consegue ser justo. Como pode o especialismo ser justo? Especialismo é separação.
eu sou diferente do outro. Como que isso pode ser justo? Isso não é ser parcial, isso não é ser imparcial, isso é ser totalmente parcial. Não julgues porque não podes fazê-lo, e não porque também és um miserável pecador. Então, por que não devemos julgar o irmão? Não porque nós somos igual a ele e não posso apontar o dedo para ele porque estaria apontando para mim, que também sou culpada. Isso não é justiça. Nós não podemos julgar porque simplesmente não temos aqui na separação nenhum senso de justiça. Aqui o senso é de vingança. Então, como que poderíamos julgar se... Então, o sábio a fazer é simplesmente, não sabendo julgar, não julgar. Simples assim. E não julgar porque eu não quero me tornar aquilo que eu estou, contra o que eu estou julgando. Isso seria dar realidade ao pecado. Então, não dando realidade ao pecado, simplesmente porque no nosso conceito separado, uma mente separada é incapaz de equidade, ela simplesmente não pode julgar mesmo, ela só contém fracionamentos de pensamentos de vingança. Como é possível que aquele que é especial realmente compreenda que a justiça é a mesma para todos? Então, como que a justiça pode ser a mesma para todos? Só se for na inocência. Porque nos preços sempre têm variações. Então, na inocência é possível que a justiça seja igual para todos. Tirar de um para dar ao outro tem que ser uma injustiça para os dois, já que são iguais do ponto de vista do Espírito Santo. E nós vimos que no mundo do ego, para um ter, o outro precisa perder. Então, isso é totalmente insano. Como que poderia ser justo tirar de um, sendo que para o outro precisa faltar? Então, isso é insanidade. O Espírito Santo, ele só conhece aquilo que pode ser dado a ambos. Ou todos têm, ou não é justiça. O seu pai deu a mesma herança para ambos, tanto a um como ao outro. Deus deu tudo a todos o tempo todo, ele não limitou nada a ninguém. Quem quer ter mais ou menos, não tem consciência de que tudo tem. Então, aonde entra uma graduação de ter, já se perdeu o senso de que se tem tudo. Aqui também, mais uma vez, a gente percebe o quanto o curso fala da mente e não de coisas físicas. Que, obviamente, que coisas físicas não poderiam se encaixar nesses conceitos de todos terem tudo. Mas a mente, ela não é física. Então, o reino de Deus não é físico. Só uma projeção aqui, uma projeção de uma mente equivocada, de uma mente culpada, que quis colocar um mundo onde o teatro da vingança pudesse ser vivenciado, é esse mundo físico. Então, ele sequer é real, é um holograma. Então, aquilo que Deus dá é dado a todos o tempo todo e eternamente e é imutável. Então, o amor é assim, as dádivas de Deus são assim. Não, então, aquele que quer ter mais do que o outro, então ele não compreende, ele não tem essa consciência que ele já é tudo no amor. Não serve de juiz do que tem que ser devido ao outro, porque pensa que ele próprio é destituído. Então, como que alguém que acredita na perda poderia ser um juiz para estipular o que é devido a cada um? E assim, necessariamente, ele é invejoso e tenta tirar daquele a quem julga. Ele não é imparcial e não pode ver com equidade os direitos do outro, porque os seus próprios foram obscurecidos para ele. Então, ele mesmo não se vê na justiça, como é que ele pode ver na justiça o irmão? Então, novamente, o quanto o céu é diferente daqui do sonho de ilusão, do sonho que o ego nos deu como realidade. Tu tens direito a todo o universo, então a tudo que é real, a paz perfeita, a libertação completa de todos os efeitos do pecado e a vida eterna, alegre e completa em todos os aspectos conforme Deus designou para o seu Filho Santo.
Então, nós temos direito a tudo isso. O Cristo é isso tudo. Então, quando o ego distorce essas palavras, principalmente aqui, que nós temos direito à alegria, e ele a distorce dizendo que nós temos que buscar essa alegria dentro da separação, dentro do limitado, dentro de um ser separado, o quanto o ego tenta espiritualizar e dar um reino do céu. Como a gente viu na aula anterior, o ego, ele diz que o inferno é o céu, e ele ameaça o verdadeiro céu com a ideia de ego. O quanto o mundo é confuso em relação a isso, e o quanto é claro o que é a nossa herança quando nós a olhamos com justiça, quando nós a olhamos a partir do pensamento do Espírito Santo, que só ele, só dentro da justiça de Deus é que nós temos direito a isso tudo, a estar livre de toda ideia de pecado, a paz perfeita, a vida eterna, a alegria, e a tudo que nos cerca como filho de Deus. Essa é a única justiça que o céu conhece e tudo que o Espírito Santo traz à terra. Esse é o único pensamento do Espírito Santo. A cada perdão, é um chamado para esse pensamento, que saiamos da prisão que o ego nos colocou, nesse senso de justiça que é uma vingança, e nos voltemos para a justiça divina, que vê a inocência, que vê a alegria, que vê a paz em lugar disso. A tua função especial nada te mostra além de que a perfeita justiça pode prevalecer para ti. Então, a nossa função especial, que é perdoar. Então, o perdão, ele nada nos mostra além da verdadeira justiça. Os efeitos do perdão são os milagres que vivenciamos aqui, que são fruto da verdadeira justiça. O mundo engana, mas não é antes ainda prevalecer contra ti, e estás a salvo da vingança em todas as formas. Então, o amor, quando nós olhamos com amor ou na justiça de Deus, nós estamos a salvos de todas as formas de ataque da ausência de amor, de todas as formas de vingança, porque ambos são experiências excludentes. Ou nós experienciamos uma ou outra. E de todas as formas, de tudo que nós pensamos que antes disso era real. Deixa eu ver aqui da Thaisa no chat. E é necessário tentar aplicar essa equidade na justiça divina aqui na forma. Isso tem a ver com alguma forma de perdão real, ou podemos livremente continuar praticando diferenças na forma, nos sentindo inocentes assim, mesmo assim? Pergunto por isso, por exemplo, de juízes e advogados. Ótima pergunta, porque aí o ego rapidamente também poderia dizer que, já que a justiça de Deus, ela desconhece os equívocos aqui, e toda a justiça do homem sempre prevalece com a ideia de que tudo é real, então ninguém aqui no mundo poderia ter, entre aspas, a função de juiz, ou de advogado, ou qualquer papel da justiça que é, na verdade, um estipulador de preço, que diz que quem tem que pagar a conta, que para o ego, tanto faz quem paga a conta, mas a justiça tenta dizer que o malfeitor tem que pagar a maior parte, porque aquele prejudicado, a vítima, ela já pagou já pagou em sofrimento, então o outro tem que pagar a mesma conta agora, que seja ou preso, ou em dinheiro, enfim. E tem um juiz que decreta qual é esse valor. Então, como que em tal situação viver o curso em milagres e ter essa profissão? Em primeiro lugar, ver a diferença de níveis nisso. O comportamento aqui, ele não conta, a não ser a forma de pensar. Então, como que se eu fosse juíza, no caso, eu poderia decretar uma sentença e ser, ao mesmo tempo, uma perdoadora? Porque como juíza, a juíza que eu digo aqui, estando nessa função, se tivesse feito direito e tivesse
feito um concurso e seria a minha profissão, ou qualquer coisa parecida. Então, eu poderia facilmente, dentro do comportamento, sabendo que o comportamento não é real, que o ser separado não existe, que há uma projeção aqui, que não existe nem eu como juiz, nem sequer esses dois irmãos diante de mim, onde uma aparentemente é o culpado e outra a vítima, e eu tenho que decretar qual é a inocente e qual é a vítima, e eu tenho que, qual é a inocente e qual que é o culpado, e eu tenho que decretar o valor que o culpado deve pagar. Então, no comportamento, já que dentro do sonho eu penso assim, tentaria ser aparentemente obedecer àquilo que as normas daqui estabeleceram. Então, aqui existem normas que precisam ser seguidas, mas na mente, antes dessa atitude, eu iria para o perdão verdadeiro, que olharia para um irmão e olharia para o outro e diria mentalmente, irmãos, não existe o pecado, não existe separação, não existe eu aqui juiz, não existe você aqui pedindo justiça, não existe você culpado. Existe apenas um pensamento de separação de Deus que eu assumo agora para mim mesmo essa responsabilidade que eu aceitei e eu projetei para fora agora na figura de eu, juiz, e mais duas pessoas aqui, e ofereço agora esse pensamento equivocado à correção do Espírito Santo, porque ainda a justiça de Deus é que nada disso é real, ainda estamos no céu. Então, devolvo o meu pensamento equivocado ao Espírito Santo. Viram como na mente pensei salvação. No comportamento, julgar é a mesma coisa que julgar se eu vou vestir uma calça comprida ou uma bermuda, ou vou comer isso ou aquilo, vou sair ou ficar de casa. Qualquer pensamento desses é julgador. Então, nada elevado ao nada continua sendo nada. Claro que dentro do sonho, o Espírito Santo jamais nos inspiraria a sermos mais insanos do que já somos. Então, ele nos inspira a aparentemente termos um sonho feliz. Então, um sonho no qual o ataque não entra. Então, não tem nada a ver como você disse, Thaisa, ter essa função aqui no comportamento de julgamento explícito. Ele é apenas uma forma diferente. É isso que nós acabamos de ver aqui, ó. E estás a salvo da vingança em todas as formas. Não importa se tu é juiz ou se tu é um varredor de rua, porque o varredor de rua também, ele julga que a rua tem sujeiras ali, a latinha, o papel é sujo, ou aquela plantinha ali não é sujeira porque foi plantada, aquilo tem que permanecer, então ele também faz um julgamento e está trabalhando, está varrendo. Então, a justiça, ela prevalece além disso, ela olha muito além disso. E seguindo aqui, o mundo engana, a Thaisa respondendo que entendeu, clareou. Que bom, Thaisa. E seguindo aqui, Jesus também explica, além das formas aqui, ó, o mundo engana, mas não é capaz de substituir a justiça de Deus por uma versão própria. Então, tudo aqui no mundo engana, absolutamente tudo. Desde a consciência individual, dentro do mundo eu tentar ser justa para com o outro, tudo aqui engana. Então, porque tudo aqui tenta substituir a justiça de Deus, que diz que nada disso aqui é real, que nós nunca deixamos o céu. Pois só o amor é justo e pode perceber o que a justiça tem que dar ao Filho de Deus. Então, o amor é a única fonte de justiça que pode dizer o que é digno um Filho de Deus. Só no amor nós podemos entender o que um Filho de Deus é merecedor.
Deixa que o amor decida e nunca temas que tu, na tua falta de equidade, vá privar a ti mesmo do que a justiça de Deus reservou para ti. Então, deixa que o amor... E aqui, o amor já que aqui no sonho o amor, o Cristo que nós somos não entra, entrou o Espírito Santo. Então, deixa que o Espírito Santo nos mostre o que é a justiça de Deus para nós, essa verdadeira inocência. Então, aqui nós podemos resumidamente dizer, então, que existe a justiça e existe a vingança. Só Deus é capaz de justiça, e tudo que o mundo chamou de justiça, chama de justiça, na verdade é uma vingança contra o Filho de Deus, que ainda está no céu, o Cristo. Mas o próprio Cristo sorri para nós e salva nós mesmos, como nós mesmos nos salvando a nós mesmos, se nós permitirmos que aqui no sonho a justiça do céu entre, e isso através do nosso ajudante, do Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. E na conclusão, então, dessa justiça, é diretamente a justiça do céu, na continuação, e para nós encerrarmos esse capítulo esse importante capítulo sobre a justiça de Deus. Porque realmente, na justiça de Deus, o ego, ele nos dá um conceito de medo. Nós não temos certeza se o céu vai ser bom ou se Deus não vai nos colocar no inferno. A justiça do ego diz isso. A justiça de Deus desconhece qualquer vingança. Se não há vingança, não há o que temer. Então, nós estaremos prontos para despertar. Com isso, então, concluo aqui a nossa sessão. Nós tivemos um pouquinho de interação, e hoje também, como eu disse, foi um pouco mais longa porque o texto realmente, para ser compreendido, ele se tornou mais longo. Mas quinta que vem, nós vamos concluir essa ideia. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Caso contrário, pessoal, eu vou encerrando aqui esse nosso estudo, e fica o convite a todos para nós, na quinta-feira, concluirmos essa ideia, porque ela é primordial para a nossa própria salvação, no sentido de nós aprendermos a diferenciar os pensamentos do ego do Espírito Santo para a nossa salvação. E gratidão a Jesus por compartilhar isso conosco.